Bom dia a todos os amigos da cidade e hoje é quarta-feira. Eu me lembro que parece que foi ontem que eu estava aqui na quarta-feira e eu disse que eu gosto muito da quarta-feira. E mais uma vez eu vou dizer, eu gosto muito da quarta-feira porque a quarta-feira ela me traz uma alegria de fazer a tarde da bênção, que é um culto que nós temos lá na nossa igreja há muitos anos. E é um contato com a bênção, é um contato com a pessoa, é um contato com a fé, com o amor. Então, todas essas coisas nos fazem bem. E eu quero começar o programa e quero trazer para você, como todos os dias, uma palavra bíblica. E essa palavra bíblica, no meu objetivo, é que ela realmente venha entrar no seu coração, numa mensagem que Deus esteja falando com você e que você mesmo esteja falando com você, buscando dentro do seu conhecimento, do seu coração, da sua mente, da sua inteligência, algo que venha fazer a diferença na sua vida no dia de hoje. E o texto que eu tenho está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 40, que diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. E essa palavra fala sobre o discípulo e fala sobre o mestre, e fala sobre a instrução. Todos nós temos um pouco de discípulo e de mestre. Todos nós temos um pouco para instruir e para dar. E Jesus aqui nos leva a pensar no fato de que nós precisamos ter bons professores. Precisamos seguir pessoas que realmente tenham aquilo que é de bom para nos dar. Isso humanamente falando, fisicamente falando e espiritualmente falando também. Quando eu tenho esse critério dentro da minha vida, de procurar pessoas que possam me dar a melhor instrução, que possam me abrir o meu caminho no conhecimento, para que eu possa entender as coisas e compreender as coisas para o meu bem-estar, o bem-estar da minha casa e também para que eu seja um cidadão diferente, eu posso até mesmo me tornar tanto quanto este bom professor. Procure um bom professor e você vai encontrar um grande mestre. Quando você procura na vida espiritual o grande professor, o bom professor, você vai procurar Jesus. E é claro que nós somos dependentes de encontrarmos Jesus e muitas vezes, não sempre, mas somos dependentes de ter uma pessoa que nos instrua sobre Jesus, sobre a palavra. E eu lhe digo que espiritualmente você também deve ter critérios para encontrar um bom professor que fale para você da palavra de Deus e o leve a encontrar-se com Jesus. Se é que você não consegue estar fazendo isso sozinho, se você precisa de alguém. E que espiritualmente esse bom professor, ele não precisa ser aquela pessoa extremamente conhecida em todo o seu meio, mas alguém que você entende que com humildade te ensina. Quando você encontrar esse bom professor, ouça-o, mas tenha critérios para ouvir. Na vida secular, da mesma forma, em tudo precisamos ter um bom professor. E você precisa também ter aquela qualidade de exigência. Eu quero ter a exigência de encontrar um bom professor, para que eu possa me tornar tão bom quanto ele. E quem sabe até encontrar em mim um mestre. Por quê? Porque eu tive bons instrutores e pessoas que me acompanharam. Eu quero que Deus te abençoe com essa palavra e eu quero só encerrar esse momento espiritual dizendo: Jesus Cristo, Ele é o grande mestre. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um manual que você pode abrir, ler, entender e buscar o conhecimento que Jesus quer te dar através dela. Que Deus te abençoe nesse dia. O programa Amigos da Cidade está com você. Amigos da Cidade, alguns dias atrás, em alguns programas, nós fizemos uma seleção de programas sobre conselhos a respeito da nossa imunidade, conselhos a respeito de como nós estamos nos prevenindo com respeito a doenças, enfermidades e coisas assim. E ontem eu estive no programa lá, estivemos com o programa lá na rádio, e eu recebi uma pessoa, uma amiga da cidade, filha de amigos da cidade, e essa pessoa nos traz assim uma abertura de entendimento e conhecimento sobre fatos que nós precisamos conhecer e que é importante para a minha vida, sua vida, minha casa, sua casa e a casa de todos aqueles que estão perto de nós. Então, mais uma vez eu digo, vamos levar a informação, vamos absorver essa informação e vamos levar essa informação para todos quanto pudermos.
Hoje eu tenho comigo a Luciani Mari Pagan, ela é médica veterinária, mestre em vigilância sanitária e saúde pública. Bom dia, Luciani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pastora. Bom dia a todos. Então eu vou fazer uma breve explanação de doenças alimentares por contaminação alimentar. Hoje é mais do que vital a importância da gente se preocupar com a qualidade dos alimentos, por conta da densidade demográfica, o número de habitantes que estão cada vez maior, que a gente tem que se preocupar na demanda de produção, o estilo de vida, né, que as pessoas têm. As mudanças climáticas te propiciam a necessidade de você produzir um alimento inócuo, ou seja, isento de qualquer tipo de contaminação até chegar no consumidor final. E essa responsabilidade cabe tanto à pessoa da cadeia produtiva, quanto do traslado até chegar no supermercado, que é o distribuidor desse alimento para o consumidor. Como que eu faço isso? A priori, você, consumidor, eu vou me atentar ao consumidor final, você chegar no local que você tem por hábito fazer as suas compras, verificar as condições de higiene no todo. O ambiente te oferece iluminação adequada, ele não tem incidência de insetos, de moscas, baratas dentro dos balcões. Os frigoríficos, as bancadas frigoríficas devem estar muito bem higienizadas, rigorosamente higienizadas, com a temperatura adequada, temperatura essa que oscila de 4 a 7 graus, é o recomendado. A equipe que manipula essa carne também deve estar bem aparamentado, com toucas, com as unhas limpas, barba feita, se for equipe, né, masculina, as mulheres sem brincos, sem anéis, se utilizando de luvas, dependendo do trabalho que ela está realizando. Então, isso é um cenário que você vai checar, que qualquer ser humano, bom observador, você vai fazer essa aferição. Esse local, ele me passa a segurança de que eu posso comprar um alimento ideal, seguro. Essas medidas são as elementares. Uma vez que você resolva comprar um pedaço de carne, vai ver as qualidades organolépticas, que são brilho, cor, textura e aroma. O sabor você vai verificar só na sua casa, não é verdade? Cada cozinheira vai pôr o seu sabor. Daí, exatamente, né? Cada cozinheira vai pôr o seu sabor. Uma ressalva, essa escolha se faz necessário que seja lá no final das suas compras. Por quê? Todo produto que recebe refrigeração, você tem que respeitar esse intervalo de tempo, de oferecer essa mesma temperatura, ou mais próxima daquilo que você retirou em sua casa. Isso então, quer dizer, não é andar no mercado todo com a carne no carrinho, sim, não? Sim, eu não vou começar pelos frios e depois eu vou fazer o restante das compras. Ou quem mora em cidades grandes tem esse hábito, às vezes, de comprar as carnes, os frios, e dar uma voltinha no shopping, assistir uma sessão de cinema, e toda aquela mercadoria fica no carro. Por quê? Só para exemplificar, uma única bactéria, que a maioria das contaminações alimentares, elas são oriundas por bactérias. Não que não haja casuística de incidência de parasitos, vírus e contaminações químicas por resíduos de antibióticos, de pesticidas, de antiparasitários de uso veterinário. Aí é numa outra esfera, por não ter respeitado o tempo de carência que o animal precisa para ele poder ir ao abate. Mas você não sabe disso. Então, se você, dona de casa, fizer a sua parte de cercar com esses cuidados, você seguramente vai estar minimizando 70% do risco de vir a se contaminar com micro-organismos patogênicos, com medidas simples.
Então... É uma porcentagem bem grande, É muito, né? É uma porcentagem significativa. Como eu estava falando da bactéria, por ela ser um micro-organismo unicelular de uma estrutura muito simples, ele tem a capacidade, pastora, de se infiltrar no alimento e a cada 20 minutos ele replica. Ou seja, ao longo de 2 horas, eu tenho de 10 bactérias, eu consigo uma escala de 640 bactérias. Tudo bem, daí eu falo, nossa, eu tenho um corpo rígido, eu sou um touro de forte. Eu tenho a capacidade de ingerir essa maionese, por exemplo, cheia de bactérias e não vai me fazer mal. Mas não é um pensamento inteligente, salutar. Não. Porque hoje você está bem, só que o teu organismo está sofrendo, você está requerendo um monte de antígenos, anticorpos, desculpe, para combater aquele micro-organismo. E qual que é a tua certeza que você vai oferecer para sua mãe, para o seu filho, para uma pessoa que está num processo de convalescência de uma enfermidade qualquer e vai ingerir desse mesmo alimento? Quer dizer, Então uma imunidade baixa que te desencadeia, imunidade essa que propicia também a migração dos teus micro-organismos que são patogênicos se eles saírem do local de origem. Por exemplo, o intestino. Eu tenho um exército de bactérias no intestino, mas que elas são para o meu bem. Claro. Mas naquele local, se elas saírem dali, migrarem para outro órgão, eu vou adoecer. Então, dentro de casa, eu chegando às compras, eu vou colocar o que é de freezer no freezer. Sugestão, eu comprei uma carne fresca, até pelas condições daí de sabor, de qualidade, de maciez, eu providenciar o preparo dela ao longo de 72 horas, porque ela não recebeu um resfriamento rápido no frigorífico para ela conferir aquelas características de boa qualidade, de integridade da carne. Eu digo no sentido nutricional de suculência, sabe? Mas na questão bacteriológica, sim. Então, sugestões. Comprei uma carne para eu fazer daqui uma semana, compre já congelada. E na hora do descongelamento, coloque dentro da geladeira na parte de baixo. Por que na parte de baixo? Ela vai receber menos frio, ela vai degelando aos poucos. E com isso você vai manter as qualidades dela, de suculência, sabor, textura. E, sobretudo, se assegurar que você não vai estar propiciando uma colônia de bactérias com esse choque térmico de eu colocar lá na bacia, em cima da pia. Né? Outra coisa, essa cozinha, ela tem que, a rigor, estar muito bem limpa. E limpa com produtos, me desculpe quem fabrica produtos clandestinos por aí, sem rótulo do Ministério da Saúde. Aí eu vendo detergente, uma bombona de 5 litros, eu vendo por R$3. Olha, quem quer se assegurar de não se contaminar, compre o detergente que seja registrado pelo Ministério da Saúde, que tem um respaldo da Anvisa. Esse negócio o barato, o que é o mais baratinho, sai muito caro. Porque o sistema de saúde pública gasta milhões, uma cifra de 46 milhões ao ano, para tratar os doentes que foram contaminados por origem alimentar. Então, é uma quantidade bastante expressiva. Muito forte isso. Então, uma vez que você tem uma cozinha bem higienizada, sem incidência de gato por perto, rato, barata, moscas, não estou falando que os gatos eles não possam estar no ambiente. Naquele ambiente, enquanto você está manipulando o alimento, não é saudável. Por quê? Por exemplo, ontem a senhora falou da toxoplasmose. Ele é o hospedeiro da toxoplasmose. E nele não faz mal nenhum. Mas em você faz. E o gato, ele tem um mau hábito de se auto-higienizar. E nessa higienização, ele lambe a região anal e vem passando esquírulas de fezes ao longo do corpo dele. E você, de repente, acaricia o gato, vai ali, pega no pedaço de salame, vou fatiar o salame, não lavou, esqueceu de lavar as suas mãos, e acha que está tudo muito bem.
Então isso é uma contaminação que a gente chama cruzada. E daí pode acontecer aquilo que você diz, de repente uma pessoa, ela até teve esse contato, mas nada aconteceu porque ainda está bem no seu organismo. Sim, porque a carga parasitária que ela ingeriu foi pequena. Né? Naquele momento foi pequena, mas se suponhamos que ela esteja com uma gripe, outro dia ela esteja com sinusite, outro dia ela teve um problema renal, e ela praticou a mesma atitude, acreditando que ela não vai estar correndo risco nenhum. Pronto, bastou. Porque, sem contar que o gato, ele solta muitos pelos. Qual que é a tua segurança que na hora de você manipular esses alimentos não esteja, como eu falei da contaminação física, de cair um pedacinho de repente de unha que quebrou, que eu não percebi, cabelo, pelo do gato, acabar indo para o alimento, né? Então, você cercar desses cuidados, você está fazendo um bem. São cuidados básicos, simples, né, doutora? São cuidados muito simples. Então, e outra coisa, eu providenciei um alimento cozido. Esse alimento, ele deve, em toda a estrutura dele, estar numa temperatura de 70 graus, que é o que faz no fogão. Passado esse período da alimentação, que também eu providenciei esse alimento, não é legal que ele vá perdendo a temperatura para eu almoçar daqui 1 hora. Se assim for, eu mantenho, que é muito sábio os antigos de usarem o fogão a lenha, porque eu mantenho aquela temperatura constante, que se é um alimento que merece a cocção, ele deve ser mantido nessa temperatura. Após esse preparo, então, se eu não me alimentei, volta-se para a geladeira. Porque depois de preparado, lê do engano se você acha que não tem mais risco de contaminação. Porque as bactérias, elas estão presentes, elas vão se inserir ali, porque a gente tem bactéria, micro-organismos por todos os lugares, né? E o que pede refrigeração, mesma coisa. Preparei a carne, descongelei uma peça grande, toda. Então, você fraciona essa peça, faz pratos distintos, então, se você não tem interesse em assar. Usar toda. Vou assar aquela carne, uma picanha. Fraciona e faz outra coisa. E depois volta ao congelador, mas esse alimento preparado. Já está preparado. Nunca desgele uma carne e depois fracione e volte outro pedaço para o congelador. Porque você está propiciando condições para esse crescimento e exponencial, porque elas crescem a cada 20 minutos, elas estão duplicando. E parece besteira, mas hoje em dia se faz muita vacinação em crianças com rotavírus, e é sabido que o rotavírus também, ele tem um cunho uma parcela muito grande de origem alimentar. Exatamente. Então, é responsabilidade. Usar uma lixeira que tenha pedal, onde você não precise ficar toda hora abrindo tampa de lixo, porque realmente você acaba passando desapercebido. Eu levantei a tampinha para jogar uma embalagem, eu vou ter que lavar as minhas mãos com água e sabão para pegar no alimento de novo. Fala-se instantâneo, né? Eu coloquei um produto cru em cima de uma bacia, vou fazer, por exemplo, um quibe, né? Eu coloquei a carne ali, manuseei, coloquei em outra travessa, aquela travessa suja com o sangue onde eu manuseei aquela carne, ela deve ser higienizada para depois eu colocar a verdura ou fazer qualquer outro. Todos os equipamentos que eu uso para manipular um alimento cru, eu devo higienizar para poder depois fazer um alimento que ele não recebe nenhum tipo de tratamento a quente. Se eu vou fazer uma verdura, eu vou cortar um palmito, eu não vou levar aquele palmito, por exemplo, se não é a minha intenção, eu vou usar como salada, eu vou usar ele da forma como ele veio. Mas com o cuidado de eu lavar essa embalagem, o vidro, falar, nossa, vai me dar um trabalhão, vou chegar do mercado, tenho 10 vidros para lavar de azeitona, de palmito, de ervilha. Não, faça isso na hora que você for usar. Né? É ter o planejamento, que eu vou fazer, o alimento que eu vou preparar para o almoço. Então, eu vou usar aqueles ingredientes, você deixa em cima da sua bancada, higieniza eles todos, as suas mãos, esteja com o seu cabelo preso, no mínimo, um uniforme, uma roupa limpa, né?
De preferência, se você chegou da rua, que está cheio de poeira na sua roupa, troca a camiseta. Já está de bom tamanho, você está cercando, você está se protegendo. E não existe ser mais importante do que você. E eu tenho aquele lema, eu não faça aos outros, aí fica a dica para quem comercializa. Não ofereça aos outros aquilo que você não gostaria que oferecessem a você. É uma via de mão dupla, é ter responsabilidade. Muito bem colocado. Né? Então, uma vez que eu estou fazendo um sanduíche lá na rua, um cachorro quente, é você se atentar a isso. Porque hoje você pode estar pensando, eu passo a mão na minha roupa e pego no pão e sirvo para o fulano que eu nem conheço. Pego no dinheiro e manipulo a salsicha. Poxa, se pergunte, é isso que você gostaria que oferecessem para você? E não podemos ter o pensamento de que foi na chapa ou foi no forno e tudo já ficou eliminado, todos os problemas, porque isso não é verdade. Exatamente. E no mercado a mesma coisa. Se eu vou escolher um palmito, observar se aquela embalagem ela está realmente lacrada, prazo de validade, qual é a origem dela, tem que ter registro, que seja no Ministério da Agricultura, que seja de CIF, que seja do SIM, que é Serviço Municipal, ou que seja do CISP, que é do Estado. No caso, o CISP é um serviço do Estado. Aqui no Paraná, eu não sei qual é a nomenclatura do Serviço de Inspeção do Paraná. Mas ver a procedência. Temos os selos. Esse produto foi registrado por tal organismo, que nem tudo que confere a limpeza, a higiene, que seja de casa, né? Ele tem que ser registrado pelo Ministério da Saúde. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Então, comprar aquele do fundo do quintal lá que o vizinho faz, não estou dizendo que o produto não seja eficiente. Ele pode ser eficiente para desengordurar. Mas não tem respaldo técnico, não tem um responsável químico para ter feito uma aferição de que aquele produto ele é bactericida, que ele mata aquele micro-organismo. E que você deve respeitar também as instruções do fabricante. Se pede, deixa agir 15 minutos, é porque existiu um estudo, fez uma análise que precisam de 15 minutos para aquele vírus ser inativado, ou a bactéria. Então, é simples a gente poder colaborar com a cadeia de produção e com a distribuição. Se os organismos responsáveis, os órgãos, né, que atendem essas necessidades, eles se engendrarem junto com a cadeia produtiva e nós, o consumidor final, fazermos a nossa parte, a gente vai ter sim um alimento em excelência. Uma qualidade muito melhor. Exatamente, de vida, porque não é com um remédio que você vai ter saúde. Você é o que você come. Então, se você se alimentar de uma forma mais segura, produzindo os alimentos com higiene, com rigor, você seguramente vai ter um corpo muito saudável. O teu organismo ele é capaz de combater todas essas armadilhas que nós estamos cercados, que são os micro-organismos. Deus é perfeito. Olha, eu vou tratar aqui com a doutora Luciani e eu vou pedir para que ela retorne no programa. Nós temos 2 minutinhos, vamos encerrar, fazer a nossa oração, mas eu gostaria, sim, de deixar em aberto para que ela pudesse voltar e nos trazer essas orientações que só são de bem para a nossa vida. Sim, muito obrigada. Ser, né? Claro. Então nós vamos agendar e vamos aguardar, porque esse é o objetivo do programa Amigos da Cidade.